Naquele tempo, Jesus se pôs a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje tem dois temas. Um tema é sobre a pessoa de Jesus Cristo, que nós devemos sempre perguntar, porque para a gente dedicar uma vida, gastar uma vida, não deve ser burro, deve ser bastante inteligente. O que me dá mais? Foi como quando o toque final para São Francisco, que queria ser cavalheiro, servir até os humildes. O cavalheirismo na Idade Média era algo nobre, não? E em Spoleto, quando ele parou, ele ia com toda a sua vaidade, etc. Ia ser cruzado. Apareceu Jesus e falou: Francisco, o que é bom servir? Ao servo ou ao patrão, ou ao dono? Francisco respondeu: está na cara, ao dono. O que é que o servo pode me dar? Então, porque você está servindo o servo, que era um general? Volta para si e eu te direi o que você tem que fazer para me servir. Então, é uma escolha. Sem esta meditação sobre os valores, gente, não pode ter escolha cristã. Não pode. O cristianismo não pode ser um ritualismo simples, porque domingo tem que ir à missa. Isto qualquer um depois faz, vai no templo, vai. Não, é uma escolha muito clara. Então, primeiro, conhecer quem é esse Jesus Cristo. Por isso, livro tem duas partes do mesmo tema. Um da caminhada sobre a terra, mas, sobretudo, outro da apresentação da pessoa de Cristo hoje, que quase ninguém vai lembrar. Na primeira leitura, quem de vocês lembra aquilo que foi lido em Zacarias, no profeta? Quando é que se verificou na história? Porque, veja, os profetas, Jesus sempre apelava, os profetas já falaram de mim. Falaram da crucificação dele, Isaías, e aí por diante. Quando os fariseus diziam: mas você é um simples carpinteiro, você é um simples homem, como é que você pode se fazer Deus? Eu falei: não, espera aí. Como vocês, quando vieram os magos, os estudiosos, eles vieram para procurar onde que era o rei de Israel, onde ele tinha que nascer.
Como é que vocês foram procurar nas Escrituras? Não falou isso Jesus para ele, mas ele falava, leia as Escrituras. Como é que vocês, pelas Escrituras, souberam que tinha que nascer em Belém? Porque estava escrito nas Escrituras, não é? E aí mandou matar as crianças de Belém. E assim fala, bom, exteriormente eu sou um simples carpinteiro, eu sou um homem. Mas neste homem habita Deus. Então eu sou Deus. O quê? O carpinteiro pode ser Deus. Então na primeira leitura você funciona. O que ele fala? Que ele que as Escrituras Sim. já diziam: exulta, rejubilema, eis que veio o teu rei. O teu rei que vem como? O teu encontro. Não, mas como ele entrava em Jerusalém? Humilde. Não humilde, fisicamente. O que aconteceu? Montado no jumentinho. Montado no jumentinho. Quando é que se revelou isto? Quando aconteceu isto? Vocês lembram? Aí foi lido. Então, nós celebramos no domingo de Ramos, quando foi entrado, para si. Então, não está no ar por um acaso. A pessoa, o que eu quero dizer com isso, já desculpe, é que a pessoa de Cristo não é um acaso, não é uma fantasia poética. Não é. É uma realidade. Então, quando ele mandou buscar o jumentinho, exatamente conhecendo as Escrituras, que era a glória antes de ser crucificado, porque tudo é glória. A crucificação também é glória, por incrível que pareça. E aí, ele entrou montado no jumentinho. O teu rei veio montado no jumentinho. Se verifica o que foi predito 300, 500 anos antes, pelos profetas. E acho que não é pouco tempo, não é? 300 ou 500 anos, bastante tempo, para prever uma coisa dessa. E depois fala no Evangelho, antes dele falar, 20 amigos, todos que andais sobrecarregados, tomai sobre vós o jugo suave. Tudo lhe foi entregue. Tudo lhe foi entregue. A ele pertence a história. Aliás, ele é a história verdadeira. Ele é a história verdadeira. É nele que toda esta criação, toda a humanidade, todos os homens, fomos criados para sermos perfeitos nele. O que quer dizer perfeitos nele? Eu já pequei muito nesse sentido, inocentemente, porque para mim era perfeito, como muita gente fala. Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, não mato, não é assim? Então eu sou bom, não é? Eu sou perfeito, ou estou errado? É um conceito que o povo tem, não é? Eu sempre respondo: defundo mata? Não, que eu saiba não. Defundo se embriaga? Não é cachaceiro. Defunto trai mulher, trai o marido? Não. Então você é um perfeito defunto. Não, é um perfeito defunto. Não fazer é morte. É morte.
Então a perfeição em que sentido é? É uma perfeição de vida. Qual foi a nossa perfeição? Do não ser ao ser. Como foi isto? Através de nossos pais. Não é muito difícil, gente, meditar. Da não vida, da não existência, nós passamos a existência através daqueles que tinham uma vida, que eram nossos pais. Como muitos de vocês que têm filhos, que tinham a vida, vocês geraram os vossos filhos. Meu Deus do céu. É preciso entrar no mosteiro para pensar isso? Ou basta ser gente humana? Então, quando Deus se fez carne e habitou entre nós, o universo inteiro lhe pertence. O universo inteiro lhe pertence. Que tudo foi feito em função dele, em vista dele. Deus não é cretino, gente. Deus não é bobo. O mínimo de inteligência nós temos que dar crédito a ele. Pelo menos o mínimo de inteligência. Não digo muito. Para ouvir o que ele fala. Ele não criou um universo à toa. Se acreditar no universo. Se depois acreditarmos que o universo era um caos e que ele por si mesmo está se organizando, aí são outros 500. Mas, pelo amor de Deus, não se diga cristão. Digamos que somos pagãos. Digamos com muita sinceridade, não sei, não conheço, não dou palpite. Então, isso é muito lógico, que o universo inteiro lhe pertence. E ele mesmo, Jesus, falou, claro, o motivo da sua encarnação. Porque um Deus se fez homem. Qual é o motivo? Não para que vocês não façam as coisas, mas para que vocês tenham vida. Eu trouxe o quê? Uma vida que não existia. A própria vida de Deus. Aí você escolhe. Porque parece que é uma luta no cristianismo. Na nossa visão cristã, repito, eu já errei bastante nesse sentido, ingenuamente, mas não cheguei a lugar nenhum, fazendo penitência, jejuando, cheguei a lugar nenhum. Lugar nenhum. Por quê? Porque a vida é Cristo. Eu sou a vida. Então temos que procurar Cristo, dar espaço para Ele poder viver em nós. Então nós passamos da morte que somos nós, não porque só fisicamente nós morreremos um dia. Imagina, até o Clinton, no funeral lá na Europa, falou, no colo lá, daqui a poucos anos, ele também se sente velho, daqui a poucos anos todos nós estaremos lá. Então precisa viver por sonhos que sejam superiores a nós. Mas, gente, o sonho acaba quando você acorda. Pode ser ruim, pode ser bom, todo sonho acaba. É preciso viver uma realidade que está além de nós, mas que veio até nós. Aí não é um sonho, aí é uma realidade. A vida de Deus. E essa vida de Deus que está em Cristo
que nós procuramos, ou na oração, ou nas circunstâncias que Deus nos manda, e quem cuida desta vida é Ele. Quem gera esta vida é Ele. Quem faz crescer esta vida é Ele. Como os pais geram os filhos. Vocês têm criança lá, vocês cuidam das crianças por quê? Me responde, você que tem a criança no colo. Por que cuida da sua criança? Para crescer a nossa fé, crescer o caminho de Deus. Não, por quê? Porque sangue do seu sangue é vida da tua vida. Entendeu? É vida da tua vida, é carne da tua carne. Vocês geraram, vocês criam. E assim também no cristianismo, Deus nos gera. E Deus nos faz crescer. Não há crescimento sem a vida de Deus em nós. Podemos ser os melhores homens humanamente falando. Podemos ser os inteligentíssimos. Podemos ser os maiores cientistas. Sem dar espaço a Cristo em nós, não chegaremos a lugar nenhum. A não ser a ressurreição. Então, é uma vida momentânea. Por isso que eu insisto tanto com vocês, quando se fala esperança, para começar a pensar um conceito exato daquilo que se chama esperança. Daquilo que é o futuro. E o princípio ativo, porque aí precisa ter um princípio ativo, onde Deus pode agir. Ele não pode agir no corpo. Como nós somos muito materialistas, por isso é tão difícil rezar, não é? Porque o corpo não sabe rezar. O corpo sabe ler. Me desculpe a minha pouca inteligência. Mas os meus pensamentos são muito simples. O corpo sabe ler. Se eu fico sadio, tendo comido tranquilamente, um livro na frente, olhando a escrita do livro, sem usar a inteligência, aquilo que está, professor, Lúcia, consigo colocar dentro de mim o que está escrito? Então existe uma qualidade, e ela não é material, não é? Então temos qualidades espirituais, que são qualidades que estão além da matéria, não é? Pelo menos isto, que nós ativamos. E além desta parte da inteligência que aprende a ciência, a parte receptiva de Deus é a nossa alma. Aí entra em função. Por que possuímos uma alma? Até na vida dos santos, tudo, nunca consegui encaixar. Mas dá para encaixar bem de outra forma. Estava lendo um livro nesses dias, onde Deus mostrou para Santa Catarina de Sena que pelo seu sacrifício, suas orações, tinha salvado uma alma. E Deus mostrou a beleza desta alma. De uma beleza tão grande que qualquer sacrifício valia a pena. Isso salvar esta alma. Me confortou porque, como já outras vezes disse para vocês, quando eu tive a experiência, já sabia da beleza de uma alma, o que ela é. De um esplendor
infinitamente, mas milhões de vezes mais bonitas do que o corpo de uma Miss Universo. Milhões de vezes, não pouco. Então somos todos bonitos, pelo menos nesse sentido. Podemos ficar velhos, acabados, mas temos uma beleza imensa que é real. Repito, não pode se juntar uma coisa de 1300 com a minha experiência. Desculpe se falo isso, mas falo como testemunha. Não foi vantagem, é uma coisa que Deus me fez experimentar, acabou. Entendeu? Então, nesse sentido. Mas, no nosso conceito cristão, nós temos separado a alma do corpo. Não é? Não sei se vou falar besteira. É como se nós falássemos separar a inteligência do corpo humano. Dá para separar? O que você estuda se reflete depois no teu corpo, não é? Nos teus movimentos, nos teus sentimentos, nos teus afetos, na sua pesquisa. Então a inteligência é intimamente escrita no corpo, intimamente unida. Assim vem a última parte. Vinde, amigos, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando São Paulo fala que se nós não possuirmos o Espírito de Cristo, nós não somos cristãos. Porque como o Espírito que estava dentro de Cristo o fez vencedor da morte, fisicamente olhando, fora os outros momentos da sua vida, que foi superior às doenças, os milagres, são sinais claros desta sua superioridade a todos os males que estavam no mundo. Então, ele foi feito superior porque ele era a vida e o resto é morte. Então a vida sempre vence. A morte parece que destrói tudo, mas não é verdade. O reino de Deus é reino de vida, não é reino de morte. Então a vida vence. Mas se não possuirmos esse Espírito de Cristo, estou ouvindo, inventa um monte de besteira, me desculpe. Lá na Rede Vida, um padre que lançou um livro, ele era exorcista, e a cura, agora é o grande problema, a cura, não é? Não tem essa coisa de cura? A cura psíquica, a cura isto, a cura quê? Aí, eu não encontro isso, me desculpe, no Evangelho. Me desculpe os grandes professores de teologia. Sim, Jesus expulsou demônio, fez tudo isso aqui. Mas eles voltaram. Não está escrito que eles se tornaram cristãos. Nós somos cristãos pelo resto da vida. Então falava que alguém escreveu, este padre, antes de ontem eu assisti, que tinha uma mágoa porque tinha sido mandado embora da fábrica. Então tinha uma mágoa e não conseguia se libertar. Então, joga em Cristo. Não é assim que fala? Joga em Cristo. Como é que eu faço jogar fora de uma mágoa? Vocês são capazes? Eu não. Eu não. Traga Cristo dentro de você para carregar o peso. Isto é o encontro do Evangelho. Tomai sobre vós o meu peso.
pois o meu jugo é suave, e Ele carregará por você. Ele carregará o teu peso, como Ele carregará a nossa morte física, e Ele nos ressuscitará de uma destruição total que a morte nos provoca, gente. É muito simples. Então nós não podemos separar a nossa alma da nossa existência. Ela tem que começar a agir aqui, porque nós vivemos aqui com ela. Mas nós cuidamos tão pouco dela, não? E como cuidar? Como já falei para vocês, a gente fez um monte, que isso também São Paulo fala, que faz um monte de sacrifícios, etc. Aparentemente parece uma perfeição maravilhosa. Até ontem estou ouvindo sobre o Padre Pio, e como se faz um santo. A declaração de uma vida heróica. Tem que reconhecer que ele viveu uma vida heróica. Eu já quis ser herói. De repente já fiz um monte de sacrifício. Não me tornei santo. Com toda a sinceridade. Sempre dei com os burros na água. Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis repouso para as vossas almas. Então ele fala claro. Como nas escolas nos fala claro da inteligência do QI. Jesus fala claro, as vossas almas. Sem esta humildade de se apresentar diante de Deus como o publicano e o fariseu. O fariseu vai lá, eu pago isto, eu pago o dízimo, eu faço isto, eu faço aquilo. E no fundo da igreja tem um publicano que era um ladrão. Senhor, eu não sou digno de levantar os olhos, mas tende piedade de mim. O publicano voltou reconciliado, o outro voltou para casa. Eu faço você. Então veja, gente, sozinhos, nada podemos fazer. Não adianta. Por melhores intenções que nós tenhamos. Isso depois se reflete em um monte de coisas, gente. Por isso que as revoluções se fazem. No outro domingo falei para vocês, o comunismo caiu com as melhores intenções que entusiasma todos os homens. Ter trabalho para todos, ter hospital para todos, ter isto para todos. Isto é o mínimo que precisa fazer numa justiça social. O mínimo. Mas não é isto que resolve o problema da humanidade. Mesmo que tudo funcionasse bem, sem Cristo, é um mundo morto. Cristo é algo mais, muito mais, infinitamente mais, porque Ele é a vida de todo o universo e da nossa própria existência. Creio em Deus Pai,